Boa noite. Neste momento nós queríamos falar um pouco da palavra do Senhor, mas gostaríamos de orar um pouco, agradecer ao Senhor por este dia, por Ele ter nos guardado. Senhor Jesus, louvamos o Teu santo nome por esse momento, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, Senhor, permitir entrar na Tua presença nesse momento para agradecer a Ti, Senhor, principalmente por este dia, pela saúde de cada um de nós, pelo ar que respiramos e por tudo que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor possa, nesse momento, se agradar de nós. Nesse momento, nós oramos no Teu santo nome para confessar que dependemos totalmente de Ti, pela Tua graça alcançada e pelas Tuas misericórdias, que cada dia nos alcança. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado também pelas pessoas nesse momento que estão orando a Ti. Milhões e milhões de pessoas nesse momento estão em comunhão com o Senhor, pedindo a Tua graça sobre a vida das pessoas que estão precisando de Ti, que estão enfermos nos hospitais, ou por algum motivo, Senhor, que nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Oramos e intercedemos por eles também, que a Tua graça possa alcançar a cada um deles, como nos alcança também a cada dia. Obrigado pelos nossos familiares, pelos nossos filhos. O Senhor conceda essa graça para cada um deles, sustentando eles dia a dia com o poder do Teu Espírito. Nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Então, nesse momento, nós queremos falar mais um pouco da palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar a maior riqueza que o ser humano tem e às vezes ele não para observar, para os afazeres do dia a dia. E a palavra de Deus nos mostra que as riquezas, ela está ao alcance de cada um. Basta buscar. Então nós vamos falar um pouco aqui do início, né? No livro de Gênesis, no capítulo 1, do versículo 26 a 27, quando Deus criou o homem e mulher, criou com a natureza dele. A natureza de Deus é a natureza santa, né? Então, pela desobediência do homem, esse homem Adão, entrou o pecado. E através do pecado, a morte física. E a morte passou a todas as pessoas. Todos vão passar pela morte física, né? Então, nós estamos falando hoje desses aspectos aqui. No Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 25, Jesus fala para os judeus: e não precisa de que alguém lhes deste testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então Jesus é o único que conhece a natureza do homem. Nós não conhecemos, porque a natureza do homem, ela é interior. Então Jesus, ele sonda os nossos corações. Então ele conhece a natureza do homem. E a natureza humana, ela é pecaminosa. Por isso que Jesus conhece. E só Jesus tem esse poder de restaurar o interior do homem, coisa que a religião não pode fazer. Porque o trabalhar é interior. O homem é interior, não é exterior. Então, só Jesus, só o Espírito dele que pode trabalhar no homem interior para transformar o homem, para mudar o homem. Em Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, fala que o homem é interior, não é exterior. Então, Deus trabalha no interior do homem. Vamos ler mais alguns versículos aqui, que vão mostrar realmente como a palavra de Deus é poderosa. No livro de Romanos, que o apóstolo Paulo escreveu, ele está falando aqui para os judeus, no capítulo 6, do versículo 20, ele começa a falar: porque quando eres escravos do pecado, estavas isento em relação à justiça. Então, estão vendo aqui que o pecado, ele escraviza a pessoa. Ele não deixa as pessoas a conhecer a justiça de Deus. E a justiça de Deus é Cristo. Então, ele fala, né? Estava isento. Por que estava isento? Porque ele não conhecia a justiça de Deus. Eles não conheciam. Então, eles eram isentos. Versículo 21. Naquele tempo, que resultado colhestes? Paulo perguntou para eles, uma pergunta que Paulo fez para eles. Que resultado colhestes?
Então, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. O fim delas quem? Pessoas. É morte. Versículo 22. Agora, porém, libertados, está no plural, do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, nós estamos vendo aqui 3 aspectos da salvação, para a gente obter a vida eterna. O que é a vida eterna? É uma vida eterna, vai ter a eternidade de vida. Isso é após a morte e ressurreição de Jesus, ele trouxe isso para nós. Então, o primeiro ponto aqui é libertados, está no plural, do pecado. Primeiro ponto. Segundo, transformado em servo de Deus. Então tem que ter uma transformação, tendo o vosso fruto para a santificação. Então, por fim, o terceiro aspecto é recebendo o fruto do Espírito. Está em Gálatas 5:22. É amor, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aí você recebe a santificação. É o terceiro aspecto. Por fim, vida eterna. Tá certo? Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Olha aí. Nós morremos, como eu acabei de falar, por causa do pecado que entrou lá em Adão. E nós somos descendentes de Adão. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Deus, a vida eterna é um dom de Deus dado para nós. Mas ela só pode ocorrer através de Jesus. Então, sem Jesus, não tem como obter vida eterna. Continuando. Então, só através da morte e ressurreição de Jesus veio a vida espiritual, vida eterna. É o maior bem que nós temos. Vocês podem ler João, Evangelho de João 14, versículo 6. 14, versículo 6. Fala disso aí. Este foi um dos propósitos de Deus, enviando Jesus, seu Filho, aqui na terra, como homem, né? Por causa da humanidade. Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Então, Jesus, em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15, Jesus era o Deus invisível. Você via Jesus, via Deus. Você via Deus, via Jesus. Porque ele queria se mostrar para o homem, como homem. Sem pecado, né? E então isso é muito gratificante para cada um de nós, realmente conhecer a palavra do Senhor. E eu vou ler mais um versículo aqui, que é muito grandioso, que muitas pessoas lêem a Bíblia, mas eles não tocam nesse assunto. No livro de Gênesis, do capítulo 5, do versículo 22 e 23, aqui fala de Enoque. Olha quando o homem, quando Deus se agrada do homem. Quando você anda na justiça de Deus, Deus se agrada. Ele fala aqui, andou Enoque com Deus na sua presença. Andou Enoque com Deus. Mas Deus é espírito, como é que o homem vai andar com ele? Na presença dele. Então, quando nós andamos na presença de Deus, nós estamos andando com Deus. Como é que você anda na presença de Deus? Através da palavra dele, através da palavra de Jesus Cristo e em oração. Quando você está orando, você está tendo comunhão com ele. Você está andando com ele. Na presença dele. Continuando. Todos os dias de Enoque foram 365 dias. Andou Enoque com Deus. Já não era porque Deus a tomou para si. Para si. Então, Deus, ele se agradou tanto de Enoque, que ele tomou Enoque em vida e levou, arrebatou, transladou Enoque, para que ele não visse a morte. Não é? Então, Deus transladou Enoque, arrebatou Enoque em vida. Então, nós estamos falando hoje de vida eterna. E a vida eterna, ela
ela é dada através de Jesus Cristo, quando você recebe Jesus Cristo. Mas, como nós acabamos de falar, o pecado, ele escraviza o ser humano e ele não permite, não deixa que o homem conheça a justiça de Deus, que é Cristo. Então, eu queria agradecer vocês por essa oportunidade, pela palavra, e se alguém quiser conhecer mais sobre a palavra de Deus, pode me chamar de Cardoso. Eu falo aqui de Campinas, São Paulo, e o meu número aqui é o DDD 19 e o meu número é Zap, é 988973011. Pode, o que vocês quiserem, pode passar um Zap para mim e pode dar um ok também, se vocês gostarem da palavra, para que possamos continuar falando da palavra de Deus e levando ensinamentos sadios, ensinamentos corretos para as pessoas conhecerem a palavra de Deus. Nossa função aqui, nossa missão aqui é levar as palavras verdadeiras, não misturar a palavra do Senhor com outras coisas, mas a palavra verdadeira é o que vai nos guardar dia após dia. E muito obrigado.